Fala, rapaziada do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente está aqui para comentar um pouquinho sobre por que o MBL não quer pessoas que gostam do Bolsonaro ou pessoas da direita mais inclinadas para o PL. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu também quero desenhar um pouquinho em cima do MBL que, ao meu ver, vem crescendo muito politicamente falando. É um partido que vem crescendo demais, isso não dá para ser ignorado. Antes era um partido quase inexistente, hoje já é um partido já verificado, bonitinho, partido missão, né? E, bom, vamos lá. Antes, se inscreve no canal, deixa seu like, vamos lá. E só adendo, passa na aba playlists que lá tem todo o conteúdo organizadinho para você, beleza? Hoje a gente vê o MBL com uma postura de a gente não precisa de Lula e a gente não precisa de Bolsonaro. O que é que eles querem passar com isso? Bom, a gente vê boa parte das rejeições do MBL vindo por quê? Vindo porque, primeiro, eles foram contra a Dilma, então eles, né, fizeram toda a parada para derrubar a Dilma, fizeram campanha para acabar com a Dilma, e na época do Bolsonaro, não cai muito bem visto porque eles subiram politicamente com o Bolsonaro. Então, tem fotos e tudo mais deles subindo politicamente com o Bolsonaro. Mas há um devido momento que o MBL ele rompe essa barreira e fica mais independente, com suas ideias independentes, correto? E o MBL ele se diz de direita. Acredito que o MBL seja um partido onde ele é como se fosse a nova direita, tá? É como se ele fosse a nova direita com as suas próprias ideias. Não cai muito bem hoje com uma luva, porque a gente vê que o MBL teve contradições quanto com a esquerda, quanto com a direita. Contradições no tipo de você falar algo em um ano e daqui 3 anos você vai lá e fala outra coisa. Eu entendo que opiniões elas mudam conforme o tempo e conforme vai amadurecendo o partido, mas mesmo assim é algo que não cai muito legal na cara da galera, né? E isso geralmente é o que mais espanta ou o que mais tira votos do MBL ou o que mais faz o MBL decair como partido. Mas hoje é o contrário, hoje a gente vê o MBL crescendo muito por conta da rapaziada jovem, da minha idade mais ou menos, eles costumam estar acompanhando política também, e eles veem que o MBL é algo que consegue representar eles de uma forma interessante, vamos dizer assim. E o MBL hoje ele não é um partido que apoia o Bolsonaro, por exemplo, não é um partido que vai apoiar Nicolas Ferreira, por exemplo, também. E a gente se pergunta o porquê. E bom, se a gente se perguntar o porquê, eu acho que a maior resposta que a gente tem para isso, vendo tudo o que está acontecendo, é a tentativa de parecer autêntica a do MBL e que é manchada pelo seu passado histórico, né? A gente percebe que o MBL é contra o Olavo de Carvalho, sendo que o Olavo de Carvalho não era necessariamente um cara da direita do Bolsonaro, na direita até antes do Bolsonaro. O Olavo de Carvalho era um filósofo, um cara que se arriscava na política, não necessariamente um guru da direita. Justamente porque a direita nunca seguiu o Olavo direito. Ou eles ouviam, falavam, o Olavo é um cara legal, um cara interessante, um cara inteligente, tal, mas não vamos falar muito do Olavo de Carvalho não vamos fazer nada para ele não. E tal, era mais ou menos isso. Que a direita, com o Bolsonaro, até antes do Bolsonaro, fazia isso. E hoje a MBL despreza a existência do Olavo de Carvalho, não gosta do Olavo, faz argumentos nada a ver sobre o Olavo, e eu fico tipo assim, irmão, o Olavo de Carvalho foi um dos melhores filósofos que a gente teve no Brasil, e você despreza um dos grandes, como assim? Entendeu? E a gente também vê o MBL tentando crescer de forma autêntica, mas não seguindo leis básicas como o Robert Greene cita nos livros 48 Leis do Poder. Mas a gente vê o quê? O que a gente vê do MBL de coisas positivas de um partido tentando ser um partido independente? A gente vê que eles têm uma comunicação sensacional, porque é uma comunicação que consegue cativar jovens, que conseguem mudar opiniões de jovens, que conseguem fazer a gente compreender o porquê de certas coisas, principalmente no crime organizado, que uma das coisas que eu acho interessantíssimas do MBL é essa questão de tentar bater de frente com o crime organizado no Brasil, que é algo problemático para o nosso país, bem problemático, porque as índices de violência são altas justamente por causa do crime organizado, por boa parte do Brasil, tá? São poucos os estados que não tiveram grandes invasões de crime organizado por aí. E aí essa tentativa do partido Missão, do MBL, tentar fazer alguma coisa contra isso, com o famoso prendeu, matou, né? Mas aí
E aí a gente percebe o quê? A gente percebe que, além de não apoiar Bolsonaro, há uma forma desprezível do MBL perante o Bolsonaro, que também não tem sentido algum. Vamos conversar sobre isso. Por mais que o MBL tenha suas particularidades, suas coisas que são claramente que você fala, puxa, isso é legal, como a tentativa de ser inclusivo, né? De chamar gótica, de chamar feminista, de chamar... Isso é literalmente inclusivo. Isso é interessante. Porque isso atende a praticamente todos os públicos modernos hoje em dia. Mas, voltando para a análise, eles desprezarem o Bolsonaro, não há sentido algum. O Bolsonaro não teve crime de corrupção no país, diferente do Lula que teve. A gente viu o Bolsonaro sendo caçado por 3 anos depois do seu mandato. O Lula falou mais Bolsonaro do que qualquer outra coisa. E só suspeita de corrupção. Nunca houve, de fato, o Bolsonaro fez corrupção em tal coisa. A gente vê também eles falando que o Bolsonaro pegou uma invasão de Estado. Eu esqueci o termo correto, mas acho que é um golpe de Estado. Um golpe de Estado. Não houve golpe de Estado algum, porque, primeiro, o Bolsonaro nem estava lá para comandar o golpe de Estado. Segundo, não teve armas, não teve aquelas armas, meu Deus do céu, não teve, entendeu? Não teve. A gente viu pessoas revoltadas porque o Bolsonaro perdeu e entrando lá e quebrando tudo. Tá? A gente não teve golpe de Estado. Golpe de Estado foi o que o Che Guevara fez com Cuba, com aeronaves e exército. Isso é golpe de Estado. Briga, violência, tanques de guerra, avião, armas, marcha de soldados. Isso é golpe de Estado. Então a gente vê várias controvérsias do MBL que não fazem o menor sentido. Até agora também não foi... Eu também não consegui entender o que eles pretendem fazer para melhorar a economia do Brasil. A única coisa que eu consegui compreender do MBL, que está no vídeo Renan Santos, o futuro do Brasil, que eu fiz aqui no canal para vocês, é a questão do Renan Santos diminuir as coisas para tentar folgar um pouco a nossa economia, mas ainda não foi apresentado um esquema base para uma economia do nosso Brasil. E quero ou não, a gente precisa urgentemente de uma economia decente. Eu não aguento mais ver as índices de economia do nosso país, daqui do Brasil, e olhar tudo e ver que o nosso país está com inflação alta, o nosso país está com taxa de violência alta, e aí pessoas aqui, né, comentam aqui o seguinte: capaz dos Estados Unidos, como que eu vou ter orgulho do meu próprio país, sendo que pessoas se puxam para baixo aqui, a nossa economia ela é fraca, ela é ruim, a gente vê a inflação disparando, a gente vê preços aumentando cada vez mais, a gente vê esquema de corrupção, esquema do Banco Master, ó, já até passou dos cinco dedos, estou no sexto já, esquema do Banco Master, escândalo de INSS, a gente vê um monte de coisa, isso que a mídia posta, tá? E a gente vê também uma péssima força armada em questão de volume, em questão de evolução da força armada, tá? Não que os militares sejam ruins, não necessariamente, eu tô falando do investimento. Todo mundo fala, tem que investir na educação, mas e como ficam nossos militares? Entende? Como fica eles? Se alguém tentar invadir aqui, se a gente vê o Chile tentando invadir o Brasil, não que isso vai acontecer, mas se algum país próximo ou nosso tenta invadir o Brasil, o que a gente tem que fazer para se defender? A gente tem tanque de guerra antigo, meu Deus do céu, cara. Entendeu? Essa é a minha indignação. E é isso, cara. Espero ter gostado do vídeo de hoje. Esse foi um pouquinho sobre tentar conversar com vocês ali sobre por que o MBL não quer votos nem da esquerda, de Lula no caso, e nem da direita, o PL, com Bolsonaro, até um pouquinho antes dele. Acredito que, no meu ver, eles estão tentando ser um partido independente da nova direita. É como se eles estivessem tentando criar uma nova direita, com novas pessoas, com uma nova sociedade. Pode dar certo? Olha, do jeito que eles vêm caminhando, tem tudo para dar, tá? Eles vêm crescendo alto, a gente vê Renan Santos evoluindo nas pesquisas, a gente vê as pesquisas até no próprio Google sobre a MBL crescendo, a gente vê pessoas tentando descobrir o que é a MBL cada vez mais. Então, assim, a gente vê que o MBL cresce no Brasil, mas, ao meu ver, cresce muito por conta da comunicação dos seus participantes, que fazem parte do MBL. A comunicação ela é ácida, a comunicação ela é arrogante, a comunicação ela é algo grande, a comunicação do MBL é o que faz o MBL sair daqui com os outros partidos e crescerem. E crescer muito mais que o Partido Comunista, né? O PCdoB hoje no Brasil. Hoje o partido do MBL ele é muito maior que o PCdoB, por um exemplo.
Mas é isso, rapaziada. Valeu, tamo junto e fui.